Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Aqui é o Felipe e hoje eu vim aqui, comer o café, trazer para vocês um pouco do meu testemunho e contar como que uma série serviu de ferramenta para que eu fosse encontrado por Jesus. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, então. Mas antes, eu vou já de antemão, pedir para ti, se tu não é inscrito no canal, dá esse apoio, te inscreve, já curte esse vídeo, comenta aí o que tu achou no final, se foi bênção, se te edificou, se te ajudou, para que a gente possa alcançar mais pessoas e com isso ser sal e luz nessa terra, beleza? Tamo junto, então bora pro vídeo. Então, pessoal, a minha história com Jesus começa lá no ano 2015, quando eu trabalhava numa indústria, né? Eu sempre trabalhei, na verdade, na indústria, e era uma indústria de beneficiamento de arroz, só que eles tinham tipo uma usina de geração de energia elétrica, e eu fui trabalhar nesta usina, e lá tinha um cara que ele trabalhava na portaria, e esse cara ele me evangelizou, falava de Jesus para mim, na verdade não só para mim, falava de Jesus para todo mundo, né? E ele falava muito de Jesus para todo mundo que cruzava ali na portaria. E eu lembro que nessa época eu assistia muito a série chamada Sobrenatural, Supernatural, e cara, era vidrado na série, assim, curtia bastante assistir, conhecia todos os personagens e tal. Então eu, cara, usava de uma, vamos dizer assim, eu fazia chacota do cara, na verdade, né? Eu brincava com ele, perguntava, mas e o Anjo Castiel, que era um personagem que tinha na série Sobrenatural, onde que ele tá na Bíblia, não sei o quê? E ele, muito de boa, me explicava, não, esse anjo não tem na Bíblia e tal. Aí ele começava a fazer, tipo, ligações da série com a Bíblia, falando assim, mas sempre me colocando que Jesus era o caminho, era o centro e tal. Na verdade, quando eu era bem pequeno, eu lembro que a minha mãe, porque a minha família, meu pai, minha mãe, a maioria são católicos. Eu me lembro que a minha mãe contava a história de Jesus pra gente, falava que Jesus foi crucificado, falava sobre a Páscoa, sobre o Natal e tal. Então, tipo, tinha aquela base ali, né? Ela contava histórias e tal. Contava histórias não, ela contava a história da Bíblia, não era qualquer história. Mas a gente não tinha esse entendimento. Então, esse cara ele pregava pra mim dessa forma, e uma vez de tanto incomodar ele, um dia ele disse algo assim que marcou minha vida. Talvez para muitas pessoas não seja dessa forma, mas para mim foi. Ele disse, olha, Deus tem um propósito na tua vida, e se for necessário ele te colocar numa cama de um hospital para te entender isso, assim ele vai fazer. E assim foi, cara, eu fiquei impactado com aquilo, e eu já vivia ali com a minha esposa, na verdade não era casado no papel, mas eu já vivia com a minha esposa, que a gente é casado até hoje. Já morávamos ali junto, depois a gente foi, casou no papel, aí depois a gente também se batizou, né, mais adiante. E eu lembro que a minha sogra, ela ia na igreja, ela sempre orou pela gente, cara, várias vezes ela orava pela gente e tal. E aí quando ele disse aquilo, cara, eu fiquei impactado realmente com aquilo. E eu pensei, poxa, será que Deus vai colocar uma doença em mim? Por que isso? Por que Deus faria isso, né? Mas resumindo, aquilo despertou o interesse em entender que propósito era esse que Deus tinha para mim. Sei que muita gente já ouviu isso, eu sei que tem gente que vai contra quem prega dessa forma, sei lá, cara, mas Deus falou comigo através disso. Chegou um dia, eu disse pra minha sogra, olha, eu quero ir na igreja com a senhora, hoje eu quero ir lá, quero conhecer como é que é. E resumindo, cara, dali eu fui aquele dia e continuei. Estamos aí até hoje, entre trancos e barrancos, muitas coisas aconteceram, mas ali foi onde Cristo me encontrou. Uma coisa muito interessante também é que dias antes do batismo, uns 2, 3 dias eu acho, não sei bem, eu acordei falando uma língua estranha, que eu não sabia o que era. Depois eu fui entender que era o batismo em línguas, né? E foi muito, cara, muito uma experiência espiritual que para mim foi algo transformador. Eu acordei numa madrugada, assim, falando uma língua totalmente estranha, e eu tava orando em línguas. Me trouxe uma experiência espiritual com Deus, dentre tantas, assim, que até hoje é uma das que mais marcou a minha vida. Mas então, a série Sobrenatural serviu como se fosse um caminho para que eu encontrasse a Jesus. Não estou dizendo que todo mundo vai ter uma experiência dessa forma, mas como eu estava tão sedento por algo espiritual, né, Deus pegou essa sede, essa fome por algo espiritual e se apresentou para mim, e graças a Ele, né, eu consegui entregar minha vida, e todos os dias estou entregando. Tive
altos e baixos. Tive afastado da fé por um curto período, mas tive. Então Jesus me encontrou novamente, me trouxe para perto e vem trabalhando em mim dia após dia. Então isso são coisas que acontecem na nossa vida. Muitas pessoas talvez vão conhecer a Cristo e vão continuar toda a trajetória sem sair do caminho, mas algumas pode acontecer de desviar do caminho e voltar de novo, ou algumas até mesmo não voltam. Mas o importante é que a gente esteja com o coração sempre aberto, cara, com nossos olhos focados em Cristo, e para que essas coisas aconteçam realmente na nossa vida. Depois dali, quando a gente se batizou, eu já tocava na noite, assim, sabe? Tocava com banda de música gaúcha, né? No Rio Grande do Sul. E toquei com as bandas de rock também. E tocava para invernadas de dança. Não sei se tu tem entendimento de onde tu tá vendo esse vídeo, mas no Rio Grande do Sul tem muito grupo de dança folclórica. Tocava também. E eu tinha parado de tocar. E a gente começou a ir na igreja, eu não queria tocar. Mas alguém descobriu ali que eu tocava um instrumento e tal. E aos poucos, depois do batizado, estando frequentando a igreja, o pessoal convidou para ir no ensaio, a gente foi indo e começou a se envolver mais no louvor, servindo. Depois a gente veio a liderar a equipe de louvor, a liderar grupo de jovens, até ficar um tempo cuidando do núcleo da igreja ali por alguns meses, até que enviassem alguns pastores para lá, mas a gente não era consagrado, levantado como pastor, a gente era diáconos que serviam na igreja ali, que ficaram naquele momento à frente daquela obra ali para conduzir a igreja por um período de tempo. Depois a gente foi, né? Saímos do Rio Grande do Sul, fomos para Santa Catarina, morar lá, a gente congregou na outra igreja lá, serviu a igreja, ficamos por um tempo lá, depois voltamos para Alegrete de novo. Nesse meio tempo aconteceram algumas coisas aí, nesse meio tempo também eu acabei ficando afastado da igreja por um tempo. Mas Jesus é tão bom, cara, tão misericordioso que chamou para perto de novo e veio restaurando a nossa vida. Do ano passado para cá, a gente firmou o caminho de Jesus de novo e estamos firmes em Deus. O que eu quero falar com isso é que, eu conheci Jesus não através de uma série, mas foi algo que despertou uma fome espiritual e Cristo me encontrou e Jesus transformou minha vida. A partir desse momento começou a transformar minha vida. E mesmo a gente tendo altos e baixos, Ele nos encontra novamente, Ele nos muda, Ele nos molda e vem nos moldando todos os dias. E hoje eu estou aqui falando um pouco do meu testemunho para que tu saiba que não interessa onde tu tá, não interessa o que tu tá fazendo, o que tu tá assistindo hoje, mas Deus sempre vai achar uma forma de chegar até ti, te encontrar e te transformar para a glória dele. Esse é um pouco do meu testemunho, eu resumi bastante aqui, foquei mais na parte onde Deus realmente me encontrou através daquele momento de fome, de sede espiritual, e que talvez você está vivendo uma vida aí pensando assim, nossa, minha vida parece que não tem sentido, minha vida parece que está tão... deixa a vida me levar, né? De repente Deus está gerando uma oportunidade de você ser encontrado, de você ser transformado, de você viver uma vida ao lado dele. Você precisa estar atento aos sinais e deixar que o Espírito Santo realmente te toque, te transforme e não tenha medo do processo, cara, porque o processo é talvez a parte mais interessante. O final, a gente sabe, aqueles que crerem, confessarem Jesus e permanecerem fiéis, eles vão estar na eternidade com Deus, o adorando para sempre, mas o processo até a gente chegar a esse ponto final, cara, é muito satisfatório e Cristo faz isso com excelência. Isso foi um pouco do meu testemunho, que Deus abençoe e vamos continuar aí acompanhando os próximos vídeos que eu vou estar postando para vocês aí durante as semanas. Tamo junto, Deus abençoe, valeu!